Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando aqui na Bíblia em ordem cronológica, estamos no Novo Testamento e vamos continuar em Mateus capítulo 23, a partir do versículo 29. O Senhor Jesus está fazendo uma séria repreensão àqueles fariseus, escribas, religiosos da época, né? Eles eram a classe social, talvez até mais alta da sociedade, né? Eles dominavam a política, eles dominavam a economia e principalmente a religião. Então, ele tinha o poder sobre as massas, mas estavam se sentindo ofendidos pela vinda do Senhor Jesus. Eles não entendiam quem era o Senhor Jesus, que ele era o Cristo, que eles tanto aguardavam, mas eles não esperavam um Cristo tão simples. Eles queriam um Cristo como eles, corrompido, em busca do poder. E Jesus não queria o poder da terra. Ele tinha o poder que vinha de Deus. Bom, vamos meditar então. Antes de tudo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, dê o seu gosto e vamos juntos, antes de tudo, pedir que o Espírito Santo nos conduza. Meu Deus, estamos aqui para meditar na Tua Palavra e eu peço que o Senhor fale conosco. Livre-nos, meu Pai, do espírito como desses homens religiosos. Não nos deixe cair no laço do engano como eles. Eu sei que o engano cega, impede a pessoa de compreender e ver o que o Senhor quer para a vida dela. Mas eu peço a Ti que o Senhor abra e desperte a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Mateus 23, 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. O comentário diz assim: neste oitavo ai, o Senhor Jesus deixou claro que os fariseus e os mestres religiosos eram tão apegados às tradições dos seus antepassados que iriam fazer o mesmo que eles fizeram, isto é, esses homens iriam perseguir, desprezar e assassinar o Messias, assim como os pais deles no passado fizeram aos profetas de Deus. 1 Tessalonicenses 2,15, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Quer dizer, eles batiam no peito para dizer que não iriam matar aqueles profetas, homens de Deus do passado, porque eles seriam justos, eles não derramariam sangue inocente, mas estava ali perseguindo Jesus. Que contraditório, né? E que engano. Olha para você entender, né? Pense bem. Olha como que o diabo consegue cegar o entendimento de uma pessoa, né? Obscurecer o entendimento da pessoa. Ele está ao ponto de matar o Cristo, mas diz que não faria isso no passado. Faria. Por isso que o Senhor Jesus falou: vocês são como vossos pais, que fizeram e vocês estão fazendo o mesmo. 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Olha só, o próprio Senhor Jesus faz a pergunta: como escapareis da condenação do inferno? É muito forte, né? Quer dizer, eles já estavam condenados, porque eles não buscavam arrependimento, até porque eles achavam-se justos. 34. Portanto, eis que eu vos enfio profetas, sábios e escribas, e a um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Bom, nós não temos grande certeza com respeito a quem é Zacarias, se ele é do Antigo Testamento, né? Porque há um livro dele, ele é o pequeno profeta, ou também o pai de João Batista. Não sabemos se é ele, qual dos dois. E 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus
pintinhos debaixo das asas e tu não quisestes. Uma lamentação, né? O Senhor Jesus lamentando sobre Jerusalém e deles não darem ouvidos, né? E apedrejar os profetas. Assim foi com Malaquias, foi com Isaías, foi com Ezequias, foi com Zacarias, e etc, e etc, e etc. Quer dizer, homens de Deus, inspirados por Deus para falar. Mas só que eles falavam o que ninguém queria ouvir. E aqui está o grande detalhe, né? Hoje também, as pessoas não querem ouvir falar de pecados, elas não querem ouvir falar que elas estão erradas, que elas precisam mudar, elas querem ouvir uma palavra que concorde com o erro dela, que aceite o erro dela e ela siga a vida dela como se nada tivesse acontecendo, né? E aí a pessoa morre e vai para o inferno, né? De quem vai ser cobrada a alma? De mim é que não vai. Por isso, nós temos mesmo que falar a verdade às pessoas, porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. 38. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, aqui foi uma profecia, né? Eis que a vossa casa vos deixará deserta. Quer dizer, se Deus um dia habitou naquele templo, agora não habitará mais. O Senhor Jesus cumpriu sua missão e estava seguindo para ser o sacrifício vivo por nós. E Deus, então, já não encheria mais o templo com a sua glória. Tanto é que 70 anos depois desse ocorrido, né, veio a destruição do templo. Até hoje não existe mais o templo de Salomão. Quando ele for reconstruído, né, está previsto em Apocalipse a reconstrução do terceiro templo, então vai vir a besta, o anticristo, vai vir o final dos tempos. Aliás, e um detalhe aqui, né, o final dos tempos ele está cada vez mais perto. Os sinais são cada vez muito mais claros. Acredite quem quiser. Evangelho de Lucas, capítulo 20. E aconteceu, num daqueles dias, que estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram-lhe, dizendo, dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? A autoridade que fez Jesus expulsar aqueles vendedores do templo. Ele limpou toda aquela área do templo, até porque o Senhor Jesus estava purificando o templo para que ele pudesse ser o sacrifício vivo de Deus, né? E aí eles perguntam, com que autoridade fizeste isto? 3. E respondendo ele, disse-lhes também, eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que o não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. Então, duas questões que prendiam eles e não deixavam eles responderem. Se eles dissessem que criam em João Batista, também teriam que crer em Jesus, porque João Batista anunciou Jesus. Então, ele falou, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apontou o dedo a Jesus e falou quem era Jesus. Então, todo o povo tinha isso em consideração. Mas se eles dissessem que não, então eles iriam contra a população. O povo estava a favor de João Batista, apesar dele ter sido morto. Quer dizer, um profeta, mais um profeta, que mataram ele. Permitiram que isso acontecesse. 7. E responderam que não sabia de onde era. E Jesus lhe disse, tampouco vos direi com que autoridade faço isso. E começou a dizer ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo. Mas eles, espancando também a este e afrontando, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro. Mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha, que farei? Mandarei o meu filho amado. Talvez vendo seja respeitado. Mas
Vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando fora da vinha, o mataram. Que lhe fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá esses homens lavradores e dará outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: Não seja assim. Bom, primeiro, o dono da vinha é Deus, o filho é Jesus, Quantos profetas Deus mandou antes do Senhor Jesus e eles mataram, João Batista foi o último dos profetas que Deus enviou para anunciar o filho, mataram também. Mas quando veio o filho, tirou-o para fora. Realmente, o Senhor Jesus foi crucificado no Gólgota, fora de Jerusalém, fora dos muros de Jerusalém. E de fato, isso aqui aconteceu. E eles disseram: não seja assim. Quer dizer, eles sabiam, eles entenderam perfeitamente sobre o que o Senhor Jesus falava. No 17, mas ele, olhando para eles, disse: que é isto? Pois que está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Então, essa pedra, Jesus se referia a ele mesmo. É como num arco, Várias pedras são talhadas e elas são feitas para encaixar uma na outra. A última, a que vai no centro, ela então é essa pedra de esquina, porque ela é que configura o arco e sustenta todo o arco. Então Jesus é essa pedra, Porque hoje nós estamos edificados sobre essa pedra. Nós primeiro somos talhados, como uma pedra bruta. Não temos uso, mas aí o Senhor Jesus, o Deus Altíssimo, vem nos talhando, vem nos moldando para que possamos formar esse muro e ele, como a pedra principal, é o que sustenta. É perfeito, 18. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Lembra o reinado de Nabucodonosor? Uma pedra veio e bateu nos pés daquela estátua tão grande e toda ela se esmiuçou. Então, o Senhor Jesus é essa pedra, Não caímos sobre ela e nem ela cai sobre nós, mas edificamos a nossa casa sobre ela. 19. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera essa parábola. Imagine eles, aquela revolta, aquela vontade de prender Jesus, Quer dizer, o ódio. O Senhor Jesus estava falando a verdade e naquele instante eles poderiam ser libertos, Tipo como se a pessoa tivesse hipnotizada, pronto, é essa a palavra, hipnotizada, e Jesus então estala os dedos, eles, peraí, o que vamos fazer? Ele é o Cristo, vamos adorá-lo. Pelo contrário, continuaram hipnotizados pelo diabo. 20. E observando, mandaram espias que se fingissem justos para o apanharem em alguma palavra e entregarem a jurisdição e poder do presidente. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensina com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? Primeiro, como sempre, nós já lemos isso em outros vídeos, eles vêm com aquela bajulação. E termina com a pergunta, sobre dar a César o tributo ou não, Isso aqui era um assunto que, se ele dissesse que não, ele seria condenado, Já que uma grande multidão o seguia. Então haveria uma grande rebelião contra César. Se ele dissesse sim, paga, então aquele povo que era contra isso iria contra Jesus. E era o que eles queriam. No 23, e entendendo ele a sua astúcia, disse-lhe: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem, a inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. Disse-lhe então: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aqui está uma grande lição, Dar a César quer dizer, você deve ser fiel nos seus compromissos, nos seus
pagamento com impostos. Por exemplo, tem pessoas que elas pegam um dinheiro emprestado com outra pessoa, depois elas nunca mais pagam. E não quer nem saber e esquece. Ela simplesmente nunca mais vai pagar para outra pessoa. Errado, né? Há pessoas que compram algo com alguém e falam assim, não vou pagar não. Faz um serviço, não paga, né? Quantas pessoas? Quer dizer, a pessoa não está sendo fiel a César, né? Ao César desse mundo. Então, ser fiel a César é ser fiel a Deus. Se você quer que Deus o abençoe, você tem que ser justo, andar reto, né? Não adianta você falar, não, eu sou bom com Deus, devolvo meus dízimos, dou minhas ofertas, mas está devendo ao irmão da igreja, né? A pessoa lá da sua congregação, quer dizer, da sua igreja. Então, tem alguma coisa de errado. 26. E não puderam apanhá-lo em alguma palavra diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo, mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Então, saduceus é mais uma seita dentro daquelas religiosidades, né? Também, assim como os fariseus, escribas, herodianos, todos eles foram com propósito, por exemplo, no meu grupo, vamos ver se ele vai pegar. Eles eram contra uns aos outros, mas aqui estavam unidos para ir contra Jesus, né? Eles não aceitavam Jesus de jeito nenhum, até porque Jesus tinha as massas e eles estavam ficando sozinhos. Então, eles foram testar Jesus naquilo que eles queriam pegar Jesus nisso. 29. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. E tomou-a o segundo por mulher, e ele morreu sem filhos. E tomou-a o terceiro igualmente também, os 7, e morreram, e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. O comentário diz assim: os saduceus faziam parte de uma classe tradicional de ricos e de sacerdotes que comandavam o templo. Eles não acreditavam nas leis orais dos anciãos nem na ressurreição dos mortos. Por isso, o questionamento deles era malicioso. Ao usar a lei do levirato, eles pensavam que iriam deixar o Salvador em apuros. 34. E respondendo Jesus disse-lhe, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Então, olha que interessante, né? As pessoas nesse mundo estão casando e descasam, mas no mundo vindouro, como ele falou aqui, ávidos por dignos de alcançar, quer dizer, eu tenho que fazer por onde chegar nos céus, né? Quem chegar lá? Ele falou assim, esses aí fizeram isso, mas será que chegaram lá? Então, quer dizer, Jesus botou uma dúvida ali também. O comentário desse versículo 35 diz, dignos, o Senhor Jesus enfatiza que apenas alcançará a vida eterna aqueles que forem considerados dignos. No entanto, a dignidade a que ele se refere não tem a ver com a boa reputação ou com méritos pelas boas obras, e sim com a fé e com a obediência à sua palavra. Ao crer e obedecer a Deus, o justo se apossa do benefício do sangue e da justiça do Salvador. Por isso não somos salvos pelos méritos, por obras, mas apenas pelo sangue de Jesus. Por isso que a obra da graça de Deus, né? Um presente tão imerecido que nós temos, que é o Senhor Jesus ter morrido por nós na cruz. Bom, 36. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos.
O comentário diz, disse-lhe, assim como o Senhor Jesus silenciou fariseus e herodianos, ele calou os saduceus com o seu entendimento das sagradas escrituras. Isto é, ao responder sobre a questão do casamento, o Salvador explicou que, diferentemente do que ocorre na terra, no céu ninguém se casará. Além disso, não haverá mais morte e a felicidade no reino celestial será completa ao lado do Altíssimo. Veja que a sabedoria humana, por si só, não consegue compreender a palavra de Deus. Embora fossem versados na lei e instruídos intelectualmente, os religiosos eram completamente ignorantes quanto à vontade de Deus. Então, quando Deus criou Adão e Eva, criou para ser eterno, aqui na terra. A terra deveria ser eterna, um equilíbrio total das coisas. Mas, com a entrada do pecado, trouxe o desequilíbrio, trouxe a morte. O ser humano, ele dura durante um tempo e depois morre. E segue a vida aqui na terra, mas a eternidade. O ser humano tem uma alma, essa alma eterna. Então, ele tem dois destinos. A escolha é feita enquanto estamos vivos e aqui na terra, ou o céu ou o inferno. O inferno é a ausência total de Deus. Céu é a presença constante do Deus Todo-Poderoso. E ali receberemos um novo corpo. Agora um corpo glorificado e eterno, que viverá para sempre com Deus. É o que nós esperamos e aguardamos com tanta ansiedade. 39. E respondendo alguns dos escribas, disseram, mestre, disseste bem, e não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. E ele lhes disse, como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como mesmo Davi diz no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ouvindo, todo o povo disse Jesus aos seus discípulos, guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Estes receberão maior condenação. O Senhor Jesus aqui testifica a respeito do Salmo de Davi, que diz respeito a ele mesmo, que chama Senhor a Senhor, Deus dos céus. Bom, e ele termina mostrando, nesse último versículo 46, guardai-vos dos escribas, guardai-vos dos religiosos, Não se misture, fuja da aparência de religiosidade, santidade, a pessoas que elas só têm aparência. As atitudes dela, os frutos que ela apresenta, estão mostrando se ela é uma árvore boa ou se é uma árvore má. Se é má, fuja. Mantenha-se firme, Se agarre cada vez mais à palavra de Deus, busque com mais força e intensidade, se entregue a Deus. Você vai ver o quão bom é, tá bom? Deus abençoe.